Olá, boa tarde. Vamos lá para mais uma live. Tô recapitulando aqui o assunto de hoje e nós vamos falar sobre a criança e os traços de caracteres. Aonde eu coloco aqui, não fixei o título. É isso. É isso. Ao vivo, mundo real, é isso. Esqueci de colocar o título, mas tá tudo bem. Eu vou falando aqui conforme a gente vai dando andamento nesse papo. Maravilha! Mais um café comigo, café com Drica, falando sobre os traços de caracteres e a criança. A gente já falou sobre oral e masoquista. A gente já falou sobre oral e o rígido, tá? As crianças que têm essa influência. Vou fazer um alinhamento bem rapidinho com vocês. Lembrando que todos nós, temos 5 traços de caracteres que foram desenvolvidos lá na primeira infância, na barriga da mãe, até os 5 anos de idade, certo? Vou estar repetindo sempre isso até entrar na cachola aí. E aí, o que é determinado nessa fase, então, que a criança, esse bebê, essa criança sente nessa fase, é a mielinização de cada um desses 5 traços, cada um acontece numa fase, e isso vai ficar para o resto da sua vidinha, da sua vida aí, certo? Vai ter, dependendo da situação, os traços predominantes podem mudar um pouquinho a porcentagem, dependendo aí do que você estiver vivendo, por exemplo, na gravidez, por exemplo, masoquista pode aumentar um pouquinho, mas você sempre vai ser os seus traços. Então tem traço que vai ser uma porcentagem menor, ele nunca vai aumentar, tá? Então, por exemplo, quem tem esquizoidia baixa, nunca vai ter uma esquizoidia, nunca vai ser um esquizoide como traço predominante, certo? Bora tomar um café, esperando o Instagram avisar que estamos aqui, que eu estou ao vivo. Adoro tomar café, adoro. Tô sentindo uma falta de ir nos lugares para tomar café. Isso é bom, né? Tomar um café. Tem uns lugares específicos que eu adoro, que o café é muito bom. Bom, bora lá. Vamos começar a falar sobre o assunto. Hoje eu vou trazer 2 traços. Eu vou trazer o esquizoide, já que a gente comentou sobre ele, e o psicopata. Crianças que têm esses 2 traços, tá? Mais acentuados aí, tá ok? Ó, presta bastante atenção nisso que eu vou falar. Eu tô usando 2 traços, mas a pessoa pode ter 3 traços. Ou ela pode ter um equilíbrio aí, não equilíbrio, usei a palavra errada, vou corrigir, ó. Ao vivo, aqui não tem dessa, errei numa coisa. Distribuído, tá? Não existe certo e errado. Então, uma criança, ela pode ser, uma pessoa, ela pode ser bem distribuída nos traços. Então, por exemplo, ela pode ter quase a mesma porcentagem em todos os seus 5 traços. Isso é uma pessoa com os traços distribuídos. Existem aquelas pessoas que têm os traços mais acentuados. Eu, por exemplo, eu tenho rígida, oral e psicopata, tá? Então eu tô entre esses 3 aqui, a porcentagem, a diferença entre a porcentagem de um e o outro não é muita, tá? Então, por exemplo, a minha parte masoquista e a minha parte de esquizoide, elas estão também ali quase a mesma porcentagem também, é um ponto só de diferença de um para o outro. Então, de uma certa forma, eu tenho um gráfico bem distribuído, mas que eu tenho 3 picos aí, eu tenho 3 traços que são mais acentuados aí, tá ok? Mais distribuídos. Beleza? Então,
fazendo só esse alinhamento. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o esquizoide e o psicopata. Se você não viu as outras lives, tá chegando agora e ouviu esses nomes assim, muito loucos, muito loucos, o que é isso? Psicopata, esquizoide, masoquista. Olha, esses nomes são nomes científicos, tá? Que aonde eu fiz todo esse estudo, que foi na Escola do Corpo Explica, que eu me tornei analista corporal e comportamental, onde eu estudei isso, eles resolveram manter esse nome em homenagem aos estudiosos, aos pesquisadores desse assunto, que começou com Freud, depois foi para Reich e depois com Lowen, tá ok? Então resolveu manter o nome em homenagem a essas figuras. Então não tem nada a ver com filme, com patologia, nada disso, ó, não tem nada a ver com coringa ou psicopata, tá? Isso é um transtorno, beleza? Aqui nós estamos falando de traços de caracteres que foram desenvolvidos lá na primeira infância. E você traz eles. E eles surgiram através de uma dor, através dessa dor criou-se recursos, tá? E aí que tá a grande sacada que eu venho falando aqui contigo, é isso. A grande maioria das pessoas, todos nós, estamos com os nossos traços na dor. E quando a gente se conhece e entende quais são os nossos traços, a distribuição da porcentagem em cada um dos nossos traços, a gente consegue entender como é que a gente funciona, como é que a nossa mente funciona para o mundo, e dessa forma a gente consegue fazer um alinhamento e tirar... Uau, um monte de aviso aqui. Vamos lá. E a gente consegue tirar o nosso traço que está na dor e levar para o recurso, conhecendo cada um dos nossos traços, como é que a gente funciona. Todos nós temos os 5, certo? Feito esse alinhamento, vamos tocar? Bom, então a gente vai falar hoje, eu poderia estar falando de 3 traços, tá? Eu estou usando 2 aqui, para também não confundir muito a cabeça, para você ir alinhando aí também, tá? Vendo na sua casa o que você consegue identificar aí, beleza? Porque às vezes você pode ser uma mãe que tem o traço do esquizoide com psicopata. E agora você vai entender o porquê, por exemplo, que você não gosta muito de ficar abraçando. Lembra que abraço é do oral. Como eu falei, os outros traços, essas combinações que eu estou fazendo, tá nas outras lives. Então, nas outras lives eu falei sobre oral e masoquista, eu falei sobre oral e rígido, e hoje, esquizoide com psicopata. Uma combinação assim, super, hiper racional. Hoje nós vamos trabalhar com os 2 racionais dos 5 traços de caracteres. Lembrando que, vou fazer outro alinhamento, lembrando que todas as pessoas, por mais racionais que elas sejam, elas funcionam emocionalmente, através dos seus pensamentos, das suas vibrações, através das suas crenças, vai pro emocional, tá ok? Por mais racional que essa pessoa seja, ela vai racionalizar, mas ela vai usar da emoção dela. Ficou confuso? Vem comigo, vamos lá. Vamos acompanhando aqui. Bom, esses 2 traços, tanto o esquizoide quanto o psicopata, eles são traços frios, são traços racionais. Lembrando que o esquizoide, quando que entrou a fase do esquizoide? Lá na barriga da mãe. Então aí você começa a entender, por exemplo, se você tem bastante do traço esquizoide, você entende que a gestação da sua mãe
não foi uma gestação muito tranquila. Ela passou por diversas dificuldades, pensamentos, entende? E aí, através disso, acabou que a criança que estava, você que estava lá dentro da barriga da sua mãe, você teve uma sensação de tudo isso, tá? E aí foi aí que você deixa de circular energia no corpo e vai para a cabeça. As pessoas que têm esse traço predominante, né? Dentro dos 5 traços do esquizoide, ela é extremamente racional e ela é muito criativa. Então a energia toda circula na cabeça. São pessoas que são assim muito práticas, elas criam um mundo paralelo, um mundo imaginário, são super imaginativas, são super criativas e criam coisas do zero. Elas têm essa facilidade de criar as coisas do zero, são super criativas. E entrou, então, a fase dessa mielinização foi na barriga da mãe. Já o psicopata, ele é o terceiro traço que entra, e ele veio quando a criança começou a interagir com o mundo. Quando ela percebeu que não existe só a mamãe, existem outras pessoas. E aí ela começou a articular com essas outras pessoas. Nesse processo dela se interagir com as outras pessoas, ela começa a perceber que ela vai fazendo gracinha e ela tem a atenção das pessoas. E aí ela percebe que quando ela faz gracinha, ela tem muito mais atenção. E aí ela entra nesse jogo, entende? No jogo de que eu preciso fazer algo para ter atenção. Então ela acredita que as pessoas vão dar atenção para ela não pelo que ela é, mas pelo que ela faz. Sabe aqueles momentos que a criança tá ali, aí a criança faz uma gracinha, aí você ri, e aí você chama, vem cá fulano, vem ver, olha lá fazendo gracinha, e a criança faz aí filha, fala daquele jeitinho, e aí começa a chamar atenção, aí é nesse momento que entra o psicopata, que a criança, e aí quando a criança não quer fazer a gracinha, então tá bom, aí eles focam em outra coisa, e deixa de focar ali na criança. Então ela parou de chamar atenção. Então ela entende, opa, eu preciso fazer gracinha para que as pessoas olhem para mim. E aí neste momento vem a dor do psicopata, que é a dor da manipulação. Porque ele se sente manipulado, porque se eu fizer gracinha, todo mundo olha para mim. Se eu não fizer, ninguém olha. Então ele começa a desenvolver, entende? Ele desenvolve recursos aí, ele desenvolve estratégias aí para que ele não seja mais manipulado, porque essa é a dor do psicopata. Então o que ele vai fazer? Uma criança que tem isso, você vai perceber, observar na criança que, por exemplo, ela funciona à base de troca. Então, por exemplo, aí tem uma criança que faz assim, ela vê uma outra criança lá, a criança pegou um brinquedo que ela olhou pro brinquedo e falou, nossa, eu quero esse brinquedo. Aí ela pega um outro qualquer, ela traz para outra criança e fala assim, olha que linda essa canequinha vermelha, você não quer trocar esse teu brinquedo aí, né? Esse brinquedo aí, por essa canequinha que você vai poder beber água, você vai poder brincar de casinha. E ela é vermelha, olha, tem uma alcinha para segurar. Troca comigo? E aí a outra criança, ela consegue argumentar e convencer a outra criança a fazer essa troca. E aí ela consegue o que ela quer, que é aquele brinquedo. Já viu criança fazendo isso? Imagina quando junta 2 psicopatas, então, que quer porque quer aquele brinquedo. E aí a gente tem que deixar a criança resolver. Por quê?
Porque aí ela vai usar os argumentos que de repente, para aquela criança, aquele brinquedo que ela tá, realmente não tem importância nenhuma e vale o jogo ali. Aí eu vou querer trocar, eu curti essa canequinha, você tem razão. E tá tudo bem. Não significa que a outra criança é boba. Por exemplo, se a outra criança é masoquista, aí uma pessoa olhando vai falar assim, nossa, aquela criança ali deixou, imagina, enganou a criança, fez a criança de boba. Não! É porque realmente para ela não tinha tão importância aquele brinquedo. Porque se tivesse importância, ela iria lutar por aquele brinquedo. E quando a criança tem um traço de masoquista, ela não faz essa diferença. Ela quer agradar o outro. Porque dessa forma, ela vai trazer, se for um oral, por exemplo, vai entregar de boa. Por quê? Porque o oral quer aquela outra criança junto comigo, para brincar comigo. Tá bom, eu troco. Você brinca comigo, então? Percebe? E às vezes nós, adultos, intrometemos na brincadeira. Gente, quem é que nunca fez isso? De intrometer, joga a primeira pedra aí. Eu já fiz isso com a Sofia, de intrometer nessa transação de brinquedo, porque aí começa a chorar, não sei o que, você fala, então ninguém vai pegar o brinquedo. Me dá isso daqui, ninguém vai pegar isso daqui. É meu, pronto. Ninguém vai brincar com isso. Por que a gente faz isso? Olha a merda que a gente faz. A gente deixou os dois traços na dor. O oral queria usar aquilo para poder ter a outra pessoa ali perto. O psicopata queria fazer o jogo dele, porque o psicopata ele vai fazer troca, ele vai articular. E isso não é um defeito, tá? Isso não é um defeito, é um recurso que ele tem. E é importantíssimo nós, mães e pais também, observarmos isso. Falei bastante do psicopata, né? Bora lá juntar agora junto com o esquizoide, certo? Porque o esquizoide, como eu tinha falado, ele não gosta muito desse contato físico. O psicopata também não, sabe, de ficar, o oral tem muito disso, o oral quer, já viu aquelas crianças que vem outra e quer ir para abraçar, para apertar, e abraça e beija, é oral que gosta de fazer isso, de abraçar e beijar, não é? Agora, se tem algum desses outros traços que são mais frios, que são mais racionais, então, o que acontece? Vai ser mais seletivo, não vai sair abraçando todo mundo. Quando você vê criança que sai abraçando Deus e o mundo, pode saber. Tem oralidade e oralidade alta ali, predominante, que sai abraçando Deus e todo mundo. Agora, quando a criança ela é mais restrita, ela é mais conservada, fica na dela ali, então ela tem esses traços que são mais racionais. Não vão, o masoquista que é emocional, ele também não vai sair abraçando todo mundo. Ele só vai abraçar quem ele sentir segurança. Então, minhas queridas amigas e mães, não forcem a criança a sair abraçando todo mundo. Até que chega num lugar, chega na casa da avó, do tio, da tia, tem que ficar abraçando e beijando. Deixa ela tomar essa iniciativa. Ah, mas é falta de educação. É falta de educação para quem? Para quem? Não é? Ou é aí uma crença que você tem, um padrão que você tem aí, de que tem que sim, a criança tem que chegar e beijar e abraçar qualquer pessoa que você vá na casa, porque é falta de educação. Na realidade é uma crença tua que tá aí e que você quer que as pessoas olhem para você como uma boa mãe. Fez sentido? Olha aí no fundo se não é isso. Faz aí teu alinhamento. Porque quando a gente quer que a criança seja do jeito que a gente quer, é porque a gente quer preservar a nossa imagem de boa mãe. Não é? Então, deixa a criança livre. É que nem quando a criança recebe um presente.
ter que ficar falando obrigada. Ela tá ali curtindo o negócio, aí você vai, pimba, corta a vibe dela. Picota a vibe dela. Ela tá ali, que incrível, e uau, olha os detalhes, tá. E aí você vai lá falar obrigada pra sua avó. Vai lá falar obrigada pra sua tia. Aí você corta a vibe dela de sincronismo com aquele objeto que ela acabou de ganhar. E vamos combinar, e às vezes ela nem curtiu, pode ser. E aí ela tem que mentir e falar que curtiu, que gostou. Olha o padrão que a gente vai criando na criança, a crença que a gente vai criando na criança, que a gente tem. Então vamos observar isso? Voltando. Às vezes eu dou umas viajadas, não dou, eu mudo o assunto, assim, trago outra coisa. É que eu vou lembrando as coisas e aí eu quero passar essas informações para vocês. E isso, gente, é minha parte oral, tá? É minha parte oral, que gosta de contar história, que vai... Porque se eu usasse, é a minha parte emocional aqui. Imagine só, se nas minhas lives eu usasse só meu lado racional. Ai, esse é um saco, não. Muita teoria, não é? Muita teoria. E aqui a gente tem que ser prático, certo? Ó, um beijo, Roberta. Um beijo, Aline, que tá aqui. Bom, voltando, hein? Vamos recapitulando. E aí, o que acontece? Quando entra esses dois traços, que são traços frios, são traços mais racionais, que é o esquizoide e o psicopata, essa criança, ela vai demonstrar o amor para a mãe, por exemplo, de outro jeito. Um oral, vai querer abraçar, vai falar eu te amo, vai ficar grudado na mãe, gruda na perna, gruda no braço, né? O masoquista também vai fazer isso, mas um start de segurança, porque ele tem medo do que está lá fora e a mãe é a proteção dele. Ele só vai lá para fora quando ele sentir segurança, certo? O oral, ele se joga, mas ao mesmo tempo ele quer carinho, ele quer ser cuidado, então ele vai ficar ali grudado na mãe. Já o psicopata com o esquizoide, eles vão... O psicopata com o esquizoide, eles já vão entrar numa outra vibe. Eles não gostam muito de contato. Então, por exemplo, forçar a criança a abraçar não é legal. Não é nada legal para ele. Nada legal, tá? Então, é importante você não forçar a criança. Porque se ela for fazer isso, ela vai começar a tomar ranço disso. Ela vai começar a ficar com raiva de ter que abraçar. Mas que coisa, por que eu tenho que... Eu não posso falar um oi assim? E tudo bem se ela falar um oi assim. Lembra? A expectativa é de quem? É você querendo mostrar que você é uma boa mãe, que você é uma mãe que educou aquela criança. Você vê que você está no externo, querendo mostrar para os outros? Querendo provar para os outros? Depois a gente vai fazer esse alinhamento com mães lá na segunda-feira, nas lives de segunda-feira, tá ok? Que são para mulheres e mães. Hoje a gente está falando de criança, mas pare e observa isso, tá? Então, não força a barra com essa criança. Se ela não quer abraçar, faz tchauzinho e tá tudo bem, tá? Ela não é de contato. E aí também você pode achar, se você mãe tem o traço de oralidade, e aí você quer ficar abraçando, apertando, e tu no seu pequeno aí, na sua cria. E se ele tem esquizoide com psicopatia, ele não curte ficar abraçando. Entendeu? Deixa ele vir quando ele tiver a necessidade. E você tem que suprir as suas necessidades de outra forma. Cada um é responsável para suprir as necessidades dos seus traços. Não pode depositar no outro as suas necessidades. E é isso que você tem que mostrar para a criança. Quando ela tiver vontade de abraçar, ela vai pedir um abraço. Ela mesma pode ser abraçar. Entende? Então presta atenção nesse detalhe com a criança. Outro fator também.
Às vezes acontece de muitas mães virem comentar comigo que a criança, ela não quer participar da coisa social, ela quer ficar brincando sozinha, ou ela fica trancada no quarto lá, no cantinho, brincando sozinha. Tá tudo bem, gente, até um certo ponto. Você tem que entender que isso faz parte do traço de esquizoide. Para ele brincar com outra criança, essa criança tem que estar no nível dele, de criatividade, no ritmo dele, senão não vai rolar. E ele gosta de ficar sozinho, essa criança ela vai curtir ficar sozinha, porque é o momento que ela tem de entrar no mundo imaginário dela e criar. É dali que vem, é nesse momento que ela fica quietinha, sozinha, que ela cria. E aí são ideias formidáveis e são ideias fora da caixinha. E se você vira para uma criança dessa e força ela a brincar com outra criança, sendo que ela não quer, você começa a podar os recursos desse traço e começa a deixar essa criança na dor. Aí é que ela vai ficar muito mais enfurnada no quarto. Por quê? Porque os momentos que ela precisa não foram respeitados. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de achar que a tua criança não é sociável, observa ela primeiro. Perceba, ela não é de ter contato, ela gosta de criar o mundinho dela lá. E ela só vai deixar você entrar no mundo dela se ela confiar em você. De que forma você vai estimular isso? Quando ela tiver ideias, você vai falar, essa ideia é muito bacana. E dependendo se for ideia para fazer coisas de escola, você vai ajudar ela a projetar aquilo, a executar aquilo. Porque se ela tem psicopata e esquizoidia, ela não tem perna para executar. Ela tem as grandes ideias, porque o esquizoide, assim, se ele não tem um rígido ou masoquista junto na pontuação ali, uma boa pontuação, uma pontuação maior, o que acontece? Ele não consegue executar as ideias dele, então ele vai precisar de alguém para ajudar a executar, que é o rígido e o masoquista. E aí é nessas horas que entra as outras crianças. Vamos brincar de criar um negócio Lego assim, vamos. E aí junto com o outro eles começam a construir essa brincadeira, tudo ao seu tempo. Então, antes de sair falando qualquer coisa que a sua criança é antissocial, que ela é depressiva e blá blá, todo esse discurso que a própria sociedade impõe pra gente, observa. Os masoquistas, geralmente, eles são, dependendo do traço que está associado a ele, eles são magrinhos, tem as quinas, sabe? As quinas mais pontudinhas, tem olheira, tem às vezes um olho mais maiorzinho, a cabeça sempre é um pouquinho maior do que o corpo, porque o gênio tá aqui, ó. A energia tá toda aqui em cima do esquizoide, toda. E se você não consegue estimular os traços, o traço do esquizoide para deixá-lo no recurso, ele se enfia na caverna, porque ele adora a caverna. Já viu essa galera que gosta muito, por exemplo, de jogar game e fica de fone lá e fica sempre assim, sabe? Sempre intro. É muito intro. Pode saber, tem uma porcentagem ali alta de esquizoidia. Você tem que estimular essa criança a criar as coisas, seja no desenho, seja na massinha, seja com brinquedos de quebra-cabeça, de jogos, de criar coisas para criar. Quebra-cabeça não dá para criar muito, mas
O Lego, por exemplo, você cria bastante, esse jogo de peça que você cria coisas, desenho, vai criar bastante, entende? E aí gosta também bastante de ler livros. Olha que legal, tudo isso você vai estar estimulando essa criança. Com a parte da psicopatia, você vai trazer o jogo da troca. Lembra? O psicopata gosta de trocar. E ele gosta de estar no comando da brincadeira. Então, por exemplo, aquelas crianças assim, crianças que são extremamente dramáticas, aí elas vão estar usando a psicopatia delas para manipular, para elas terem o que elas querem. Então, ela vai fazer um drama. Ai, vai fazer um drama. Adora aparecer. E olha só, enquanto o esquizoide ele gosta de caverna, ele gosta de passar pelos lugares aonde ele não é percebido. Ele não gosta de chamar atenção. Já o psicopata gosta, adora. Ainda mais quando é para ele tá ali comandando o jogo. Ele adora com que os outros façam por ele. Então ele vai comandando, ó, pega aquele negócio, faz aquele negócio. Já viu criança que faz isso? Ela vai comandando, ela chega, parece um líder. É impressionante como ela vai liderando as outras crianças e as outras crianças vão fazendo as coisas e ela vai ali só no flow, só comandando. E o jogo com ela é troca. Então, uma criança assim, ela não é muito executora. Então, por exemplo, para organizar um quarto, essas coisas, você vai no jogo da troca. Olha só, se você deixar esse quarto tudo arrumado, tudo organizado, você pode assistir um desenho. Tô trocando contigo. E tem até uma técnica muito legal que é financeira para criança, que eu achei bárbara, que é assim, coisas que não são obrigações da criança. Por exemplo, não é obrigação da criança guardar a louça. Qual é a obrigação da criança? Ela cuidar do quarto dela, da roupa dela, das coisas dela, certo? Quando envolve os outros fatores da casa, de uma certa forma não é obrigação dela. Vamos combinar, né? Vamos jogar real aqui, né, gente? Né? Ainda mais estamos falando aqui de crianças de 5, 6, 7, 8 anos. E aí você pode fazer um jogo com elas de... você me ajuda? Se você guardar a louça, aí depois a gente pode fazer isso. Aí você vai negociando com ela. Depois de uma certa idade, quando você começa a trabalhar o financeiro com essa criança, nosso tempo está acabando. Você pode combinar com ela, por exemplo, vamos lá, alguma coisa aonde você vai fazer a troca com dinheiro. Que horror! Drica do céu, não pode fazer isso. Claro que pode. Ele é psicopata. E você vai estar ensinando o financeiro para ele de que ele pode conseguir uma graninha para comprar um livro, por exemplo. A Sofia, eu estimulo o psicopata dela dessa forma. Principalmente quando tem feira de livro, porque aí ela vai pegar o cofrinho dela, ela vai escolher os livros que ela quer com o dinheiro que ela fez as coisas. Isso é super legal. Você não está incentivando uma criança aí a ser ambiciosa. Eu vou corrigir. Você não está estimulando a criança aí com maus hábitos, mas você está criando a ambição nessa criança, que a ambição é muito bom. É ótimo, porque sem ambição você não evolui nessa vida. A ambição nós vamos falar outro dia, tá? Agora eu dei um nó na cabeça de vocês. Então você está criando para essa criança de que, olha só, se eu fizer isso, eu ganho isso. E com isso eu vou poder fazer outra coisa. Você já está estimulando aí na criança o lado financeiro. Isso para crianças mais velhas, tá? No caso da Sofia aqui, por exemplo, eu faço um outro trabalho, a gente pode até falar sobre isso depois, ao qual ela tem um cofrinho, e aí ela pode fazer o que ela quiser com esse dinheiro. E a última vez que o cofrinho foi aberto, ela comprou livros. Então você vai estimulando essa criança de que ela pode sim fazer trocas saudáveis. Agora,
não troca sentimento, tá? Se você arrumar a cama, a mamãe vai te amar mais. Não faz isso, tá? Não é esse tipo de troca. Presta bastante atenção. A gente está falando de trocas aonde assim você pede para a criança arrumar o quarto, ela pode assistir um desenho. Você pede para a criança fazer tal coisa, depois a gente vai sair e nessa saída você pode tomar um sorvete, entende? Você vai estipulando as trocas e tem que ser trocas saudáveis. E lembrando que existem as tarefas que ela tem que fazer no dia a dia dela. Isso são suas tarefas, isso não tem troca. Agora você pode estar trazendo outras questões para estar fazendo a coisa de troca, tá bom? Ficou claro isso? Fez sentido? Então esses dois traços juntos, eles são mais frios, tá? Não significa que essa criança não te ama, não significa que essa criança não tem amor por ninguém, tá? É a forma dela expressar o amor que ela sente por você, mãe, é uma forma mais racional e não emocional. Fica atento, é só você observar. Deixa essa criança ter os momentos dela de ficar sozinha, de ficar criando, desenhando, jogando videogame quando é mais velho e tá tudo bem. Aqui, na minha casa, por exemplo, a forma da gente cuidar, porque todos nós temos os 5 traços, certo? Cada um vai ter uma porcentagem. Como é que a gente estimula aqui na minha casa os nossos traços de esquizoide? Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler e gosto muito, quando eu vou brincar com a Sofia, eu brinco de massinha. Eu adoro construir coisas com massinha. Isso vem também de todo o meu know-how que eu tenho com boneco, com stop motion. Então eu trago tudo isso para brincar com a massinha. Então eu crio umas coisas muito loucas. Muito loucas. A última coisa louca, eu fiz um cachorro azul que ficou lindo. Azul. E por que não? Lembra? O esquizoide pensa fora da caixinha. Qualquer pessoa tem o traço de esquizoide, seja uma porcentagem pequena ou alta. A Sofia, por exemplo, ela curte muito brincar de Lego com meu marido, o Fê. E ele, a parte de esquizoide dele é em jogo e Lego. Amam Lego. E depois eu vou mostrar para vocês a última que eles resolveram, os dois juntos resolveram comprar. Eu até entrei na brincadeira, que são os bonequinhos do Lego, mas são do Star Wars e dos super-heróis lá, como Homem de Ferro, Mulher Maravilha, enfim, para poder montar as coisas. Eles montaram até nave. Então é onde está a criatividade. Do meu marido, o Fê, por exemplo, ele joga game. E eu entendo muito bem isso. É o momento que ele precisa sair desse mundo, porque ele já está estafado ali de tanto trabalhar, e aí é o momento dele sentar e jogar game. E eu entendo, porque ele precisa, ele necessita, é o momento que ele vai para o mundo imaginário dele e é onde ele cria ali, onde ele está jogando. Então, observa aí as pessoas na sua casa que gostam. Tem várias outras formas de estar incentivando do esquizoide para o mundo imaginário dele, tá? Comece a observar para você ver. E aí a gente tem que respeitar esses momentos, tá? Para o traço ficar no recurso dele. Agora, o psicopata, ele quer holofote, ele quer mostrar o que ele sabe, o que ele é bom, e toda a articulação que ele faz, as negociações que ele faz. Então, incentiva ele, tá ok? Falamos desses dois hoje. Gratidão por vocês estarem aqui, gratidão mesmo. Observem as crianças de vocês aí, depois comentem aqui no vídeo, tá? Eu vou deixar esse vídeo, vai ficar gravado e vai ficar lá no IGTV. E aí vocês comentam como é que foi esse processo de entender sobre esses traços até agora e o que vocês identificaram aqui, tá?
dessas 3 lives que eu fiz até agora sobre oral e masoquista, oral e rígido e agora esquizoide com psicopata. Observa a sua criança. Vamos fazer isso combinado? Tô te trazendo essa proposta agora. Então, o exercício é o seguinte, você vai observar a tua criança e vai se observar também e ver quais desses traços você se identificou mais e você viu essa semelhança na sua criança, certo? E a partir daí, que você observou, sentiu a semelhança, então estimular para que essa criança fique no recurso do traço dela, beleza? Gente, é isso. Gratidão para quem esteve aqui, Roberta, Prudência, Aline, beijo grande. A gente se vê então na próxima quarta, falando novamente sobre crianças e os traços de caracteres. Eu vou trazer outras questões também, beleza? Na próxima quarta. Lembrando que é sempre às 13h20. Show, né? E vou te convidar também, mãe, mulher querida, minhas amigas queridas, flores do dia, que toda segunda-feira, às 13h20, eu estou fazendo live para as mães. A gente vai estar falando sobre mulheres, sobre mães. E o tema da segunda-feira que vem vai ser mulher guerreira e mãe... deixa eu lembrar. E mãe perfeita. Olha só, hein? Será que você se identifica com isso? Então, bora junto comigo. Segunda-feira, às 13h20, vamos falar sobre esse assunto. Se você quiser saber mais sobre os traços de caracteres dos seus filhos, os seus, vai lá na minha bio e marca um horário para a gente fazer a análise corporal sua e da sua criança aí. Lembrando que da criança é a partir de 8 anos. Antes, a gente consegue fazer só uma percepção ali para você ter uma ideia de como conduzir com aquela criança, tá bom? Porque os traços não estão formados ainda, todos, né? O último é o rígido, que é a partir dos 5 anos. Então, por isso que a gente dá esse espaço de tempo, que pode ir até 6, 7 anos, né? Belezinha? Então, a gente se vê na próxima live. Um beijo grande. Lembra de comentar aqui embaixo o que essa live de hoje trouxe para você, qual foi a sua percepção, o que fez sentido para você nessa live. Aproveita, tá vendo esse aviãozinho aqui? Manda para outras pessoas, manda para outras mães que podem estar aí passando por um percurso turbulento aí com a criança. E mesmo se essa mãe tá super feliz com essa criança, manda para ela, porque as informações aqui podem ajudar a melhorar ainda mais a relação de mães e filhos aí, tá ok? Então bora lá, vamos divulgar essas lives para que eu possa continuar te passando aqui essas informações, esses conteúdos. Agora eu vou de verdade. Beijo grande e até a próxima live. Tchau, tchau!